Estava de férias no serviço, minha irmã tinha viajado para Siqueira Campos, nossa cidade natal. Já fazia 6 ou 7 anos que tínhamos vindo embora para Curitiba, mas ainda tínhamos parentes por lá. De vez em quando, ela voltava, minha mãe também voltava. Eu, para ser sincera, depois que viemos para cá, nunca mais botei os pés lá em Siqueira Campos. Quer dizer, na verdade, fui apenas uma vez, nestes 6 ou 7 anos, logo depois que a gente se mudou. Só que passei por tanto desgosto. Foi uma decepção tão grande que decidi que jamais voltaria. O fato é que eu tinha um namorado de quem gostava muito quando a gente se mudou. E, naturalmente, sofri demais com a separação. Tínhamos tantos planos, tantos sonhos para realizar. De repente, minha família teve de se mudar e eu não tive alternativa. Precisei vir com todo mundo. Mesmo assim, continuamos namorando à distância. Até que fui passar um feriado lá em Siqueira. E foi aí que eu, cheia de saudade, já prevendo que o abraçaria, que beijaria o rapaz por quem estava apaixonada. Em vez disso, descobri que ele já estava com outra. Mais do que descobrir, eu vi. Cheguei a ver os dois juntos quando cheguei na casa dele. O pior é que eles estavam abraçados, namorando ali mesmo, na rua da casa dele, onde tantas vezes a gente tinha ficado. Olha, eu acho que nunca chorei tanto em toda a minha vida. Foi, sem dúvida, uma desilusão tão grande que eu cheguei a ficar tonta. Pensei até que fosse desmaiar. Voltei para Curitiba arrasada, com o coração despedaçado. E foi desde esse dia que eu resolvi nunca mais botar os pés naquela cidade. Achei até esquisito porque, meu Deus, com tanto parente morando lá, ninguém me falou, ninguém me alertou. De qualquer modo, depois vim a descobrir que aquele namoro já durava 3 ou 4 semanas, ou seja, desde quando a gente tinha se mudado para cá. Repito, foi a maior desilusão da minha vida. Mas, enfim, o tempo foi passando. Posso dizer até que superei o acontecido. Tanto que naquelas alturas já estava até noiva de outro rapaz. Fazia pouco tempo que eu e o Emerson tínhamos trocado alianças. Lembro que a gente se conheceu no cursinho pré-vestibular. Olha, eu me encantei por ele logo de saída. E para minha felicidade percebi que ele também tinha gostado de mim. O fato é que começamos a namorar e desde o primeiro dia nunca mais nos separamos. Apesar de termos ficado noivos, ainda não tínhamos marcado a data, nem começado a mexer com preparativos, enxoval. Foi quando minha irmã voltou lá de Siqueira. Até me convidou para ir junto, quando foi, mas eu falei que não estava afim. Não estava mesmo. Eu só não imaginava que na volta ela viesse cheia de novidades. Assim que chegou, na primeira oportunidade que teve, ela já me chamou num canto para contar. Adivinha quem apareceu lá na casa da tia para falar comigo? Quer dizer, falar comigo. Falar com você, né? Ela fez aquela pergunta, só que nem esperou pela minha resposta. Foi logo me contando quem era, e não precisava nem dizer. Pelo jeito dela, eu já tinha imaginado. Sabe, na hora, só de ouvir aquele nome, não posso negar que estremeci. Tentei disfarçar,
Até porque não queria que ela percebesse a minha emoção. E ela prosseguiu. Contaram para ele que eu estava lá. Aí ele pensou que você estava junto e apareceu lá, querendo conversar com você. Fiz de conta que aquela notícia não tinha me abalado nada. Só perguntei assim, como quem não quer nada, o que é que ele queria comigo? O que os dois tinham conversado? Ele queria saber como que você estava, o que você andava fazendo. Perguntou se você estava com alguém, se estava namorando. Você sabe o que ele me disse? Que pensa em você direto. Mais do que isso, falou que morre de saudade do tempo que vocês namoraram. Aí eu contei para ele que você tinha ficado noiva. E ele fez uma cara quando eu falei. Sabe aquela cara de tristeza, assim, de... Eu acho que ele não imaginava. Ficou decepcionado. Repito, aquilo me pegou de um jeito. Eu tentei, sabe, disfarçar a minha emoção, mas foi tão difícil. Porque aquilo me pegou de um jeito. E o pior é que ela não parou de falar. Gilmara, você tem que ver como é que ele tá. Tá tão bonito. Deixou a barba crescer. Viu? Eu acho tão... Olha, eu acho que você nem ia acreditar. Mais bonito do que ele era. Eu fiquei ali só escutando, sem achar nenhuma graça, enquanto ela sorria. Perguntei que história era aquela, de que ele ainda gostava de mim, e cheguei a dizer a ela que aquilo não tinha cabimento. Aí relembrei, como se precisasse, o que ele tinha feito comigo. Falei que quem gosta não faz o que ele tinha feito. Até que pelas tantas ela falou outra coisa que me deixou mais nervosa do que eu já estava. Falou que tinha passado o meu número de telefone para ele. Segundo ela, ele tinha insistido muito. Olha, cheguei a ficar brava. Ela não podia ter feito isso. Até porque sabia que eu era noiva. Imagine se o Lucas me ligasse, mandasse mensagem, e o Emerson visse, ou de repente, sei lá... Não que meu noivo fosse um cara ciumento, não era, mas, de qualquer maneira, não ia ficar legal. O pior é que, no fundo, eu fiquei com medo de que ele ligasse ou mandasse mensagem, não tanto por causa do meu noivo. Eu acho que foi mais por aquela sensação, por aquela emoção que tomou conta de mim. Porque eu acho que percebi, naquela hora, que o Lucas não estava tão esquecido quanto eu imaginava. Senão, por que começaria a tremer do jeito que tremi? Quando ela falou que tinha dado o meu número de telefone para ele, dei a maior dura na minha irmã. Os dias foram passando e, no entanto, para minha sorte, não recebi nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Menos mal, porque eu sinceramente não sabia qual seria a minha reação se atendesse o telefone e reconhecesse a voz do Lucas. Eu provavelmente ficaria muda, pelo menos num primeiro momento. A questão é que, apesar de ele não ter entrado em contato, o fato de ele ter ido atrás da minha irmã para saber de mim, de ter insistido com ela para pegar o meu número, só isso, já fez a minha cabeça virar. Querendo ou não, ele tinha sido importante na minha vida. E só Deus sabe o quanto eu sofri quando a gente se separou. E principalmente quando eu o flagrei com aquela outra. Meu Deus, eu tinha sido tão apaixonada pelo Lucas. E apesar de tudo o que aconteceu depois, da mágoa que ficou,
Sabe, também tinha os momentos felizes que a gente tinha passado juntos. E aquele episódio só serviu para lembrar de tudo aquilo e, sabe, fez o passado voltar. Eu comecei a lembrar de tanta coisa que já estava, assim, aparentemente esquecida. Eu tinha, inclusive, uma caixa onde guardava algumas coisas do meu passado. Essa caixa ficava em cima do meu guarda-roupa. E um dia, lembrando de tudo, sobretudo depois que a minha irmã chegou, me contando todas aquelas coisas, eu fui lá e fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia. Fui mexer naquela caixinha, onde havia tantas recordações. Olha, tinha tanta coisa ali, do tempo que a gente namorava. Eu fiz uma viagem no passado. Parece que passou um filme assim, na tela da minha memória. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu simplesmente viajei. Tanta coisa que, repito, eu já nem lembrava mais. As lembranças boas, as ruins também. E tudo aquilo mexeu tanto comigo. Acho que foi até por isso que quando ele me mandou aquela mensagem, em vez de simplesmente ignorar, como eu cheguei a pensar que faria, em vez disso, meu corpo todo tremeu. Foi num sábado à noite, eu distraída, assistindo televisão em casa, meu noivo na casa dele, de repente escutei o apito do celular. Era um número desconhecido. Só que, naturalmente, o prefixo já me chamou a atenção. Era de Siqueira Campos. Na mensagem, estava escrito apenas aquela saudação. Oi, Gilmara, tudo bem? Eu já comecei a tremer. Só por causa daquele prefixo. A pessoa não se identificou. E também não tinha foto no perfil. Mas eu logo imaginei quem podia ser. E diante desse pensamento foi inevitável sentir aquele arrepio pelo corpo todo. Respondi no ato. Depois perguntei quem estava falando. No que ele enviou a resposta que no fundo, não me surpreendeu nem um pouco. Sou eu, o Lucas. Você ainda lembra de mim? Meu Deus, em palavras não dá para expressar tudo o que eu senti. Meu corpo tremia. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Como pode, depois de tanto tempo, tantos anos, um sentimento voltar assim como se nunca tivesse morrido? E o pior é que ele começou a escrever coisas que, na verdade, começou a repetir tudo aquilo que minha irmã já tinha contado. Quis saber se era verdade que eu estava noiva. Respondi que sim. Até que no fim, ele falou outra vez que sentia saudade, que pensava direto em mim. E mais do que isso, a certa altura confessou. Juro por Deus que na hora eu não soube nem avaliar se aquilo era verdade ou não. Só sei dizer que de qualquer forma, o impacto foi o mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu me arrependo até hoje, porque sei que o motivo da nossa separação fui eu que causei. Se pudesse voltar no tempo, eu acho que nós estaríamos juntos até hoje. Não disse nada.
nem respondi. Não fiz nenhum comentário. Saí do aplicativo e não entrei mais. Até porque meu noivo acabou vendo que eu estava online e quis saber com quem que eu estava falando. Mas o abalo daquela pequena conversa, o tremor no meu corpo todo, o efeito de saber que estava conversando com ele, mesmo que fosse daquela forma, através de mensagem. Olha, foi um abalo tão grande, foi um baque tão grande, que eu custei a recuperar a respiração. Meu Deus, como pode? Uma coisa acontecida há tanto tempo, que eu julgava já não existir mais. Não consegui mais parar de pensar nele. Imagine, 6 anos depois, de repente, esse homem havia dado um jeito de se tornar presente na minha vida outra vez. Logo ele, que tinha me causado tanto sofrimento. E o problema era exatamente esse. Muita coisa tinha acontecido. Eu estava noivo. Só que, como eu já disse, tudo mexeu tanto comigo de um jeito que eu não sei nem explicar. Mais tarde, sei lá por quê, acabei adicionando o número dele na minha lista. E desta vez apareceu a sua foto no perfil. Quando a vi, senti até um arrepio. Minha irmã tinha razão, ele estava lindo. De barba, exatamente do jeitinho que ela tinha contado. Meu coração deu sinais de alarme. Começou a bater forte outra vez, descompassado, só de olhar para aquela foto. Foi um abalo tão grande na minha vida que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Isso que ele continuava lá, bem longe de mim. O fato é que aos poucos a gente foi se reaproximando. Foi pela internet, através de rede social, tudo bem, não foi pessoalmente. Só que de qualquer modo, era algo que eu jamais poderia imaginar. Por tudo que tinha acontecido no passado. Começamos a trocar mensagens. Todo dia, quando eu acordava pela manhã, e ela ansiosa conferir se ele tinha mandado algo para mim. E sempre tinha algo carinhoso, um bom dia. Me dava aquela sensação tão boa. Quando eu via que ele tinha mandado alguma coisa, nem que fosse, sabe, no começo, era sempre assim. Trocávamos mensagens de cumprimento, nada mais do que isso. Até que, de repente, ele começou a falar dos sentimentos. Começou de novo a relembrar o passado. A repetir que estava muito arrependido. Um dia chegou a dizer que seu maior arrependimento na vida era exatamente aquele, de ter sido o motivo da nossa separação. E nessas horas eu ficava olhando para aquela foto. Queria parar com aquilo, mas não conseguia. Até que ele falou que daria tudo para voltar para mim. Que se eu quisesse, ele casaria comigo no dia seguinte. Sabe, o mais complicado é que ele começou a falar coisas que eu também passei a sentir. Você sabe que às vezes, à noite, deitado na minha cama, eu fecho os olhos e começo a lembrar de tudo que a gente passou. Se lembra daquele encontro que a gente teve na pracinha? Bem tarde, era quase 11 horas da noite. Eu acho que foi ali que a gente trocou o nosso primeiro beijo. Meu Deus, quando ele falou aquilo, eu lembrava tão nitidamente
deste episódio. Fechei os olhos na mesma hora e foi como se estivesse acontecendo de novo. O nosso primeiro beijo. Foi justamente ali. Lembro que eu tinha fugido de casa, enquanto minha mãe assistia televisão. E fui lá ao seu encontro, do jeitinho que tínhamos combinado. Sabe, coisa de criança, de adolescente. E foi ali que aconteceu aquele beijo inesquecível. Sabe, eu comecei a lembrar, até que chegou uma hora que eu percebi que não conseguia pensar em outra coisa. Comecei a voltar no passado e era tão bom que eu não saía mais de lá. E por conta de tudo isso, foi me dando uma vontade de confessar tudo aquilo que eu sentia. E o fato é que comecei a abrir meu coração também. Às vezes eu pensava no meu noivo, sentia aquele remorso. E sabe, o mais esquisito é que eu não tinha gostado, não tinha deixado de gostar dele. Mas também não conseguia parar de pensar no Lucas. E se fosse computar o tempo em que eu pensava num e no outro, a verdade é que eu pensava no Lucas muito mais. Imaginando o que ele estaria fazendo naquele exato momento. Me fazendo aquela pergunta: será que ele está lembrando de mim? E isso começou a me atormentar. De repente eu fiquei com medo de pronunciar o nome dele quando estava com o Emerson. Porque, meu Deus, eu só pensava no Lucas o tempo todo. E mais do que isso, comecei a pensar como ficaria a minha vida. E ele insistindo, dizendo que morria de saudade, que precisava me ver de novo, que queria vir para cá, para se encontrar comigo. Até que no impulso, eu respondi aquilo que mandava meu coração. Já que você fala tanto em saudade, já que você fala tanto que morre de vontade de vir para cá, por que você não para de falar e de prometer e não vem me ver? Você está falando sério? Foi o que ele perguntou. Claro que eu tô. Já não te disse que eu também sinto muita vontade de te ver? Que eu também sinto saudade do tempo que a gente namorava? Você foi o culpado da nossa separação, porque por mim, eu sei. Até que um dia aconteceu aquilo que eu tanto esperava e ao mesmo tempo temia. O problema foi que acho até que meu noivo já estava desconfiado de alguma coisa, porque eu não era mais a mesma. E como seria, meu Deus, com outro homem na cabeça o tempo todo? Aconteceu que ele dormiu em casa na sexta-feira. Passou praticamente o sábado todinho comigo, na minha casa. Eu percebi que ele também estava diferente. Só que não sabia se era alguma desconfiança ou se outra coisa qualquer. Eu senti que ele estava estranho. Mas não liguei uma coisa na outra. E o fato é que as coisas foram acontecendo. Até que ele falou que ia dormir de novo em casa, à noite. Sabe, não tive como dizer não. Não tive. Eu já tinha recebido a mensagem de que o Lucas estaria aqui, me esperando. Só que, repito, não sei se por desconfiança,
Meu noivo ficou no meu pé o final de semana inteiro, de maneira que o Lucas veio e eu não pude sequer conversar com ele. Deixei o celular desligado porque fiquei apavorada com a possibilidade de ligar ali na frente do Emerson. Mesmo assim, só Deus sabe como eu me senti. Repito, meu noivo percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Até porque eu estava diferente. E, meu Deus, como não estaria, nervosa, ansiosa. Como depois eu vim a saber que o Lucas tinha ligado direto para mim, querendo saber o que tinha acontecido. Querendo saber se não queria vê-lo. Minha irmã estava ali do meu lado. Ela que tinha passado meu número para ele. E eu simplesmente não atendi. Não atendi. O que o fez ligar para minha irmã. E segundo ela, os dois tinham se encontrado no centro. Saíram para beber, conversar. E enquanto me contava, eu percebi que ela me olhava com a cara tão esquisita. Como se tivesse um segredo terrível para me revelar. E o pior é que tinha mesmo. Pelas tantas, toda cheia de dedos, ela me contou. Puxa, ele veio para conversar com você. Depois aconteceu que você não atendeu o telefone. Aí a gente começou a conversar e... Ai, Gilmara, eu não sei como te contar isso. Sabe, quando ela falou aquela frase, eu até imaginei, só que ao mesmo tempo pensei, não, impossível. Até que ela falou, sem olhar nos meus olhos. A gente acabou ficando. Ficando? Você e o Lucas? Como assim? Vocês se beijaram? Mais ou menos, na verdade. Gilmar, é tão chato isso, sabe? Mas aconteceu. O que você quer que eu faça? Ela depois pediu desculpa. Disse que não previu aquilo. Nem foi ao encontro deles com aquela intenção. Só que, de repente, aconteceu. O pior de tudo é que fiquei com uma vontade de xingar minha irmã. Eu fiquei com vontade de sacudir minha irmã pelos cabelos, mas que direito que eu tinha disso, meu Deus? Eu era noiva. Meu noivo era o Emerson. O Lucas, na prática, não era nada meu. Tinha sido meu namorado 6 anos atrás. E o detalhe é que depois eu pensei que ele também fosse me falar alguma coisa por mensagem, mas não, ele não contou nada. Só ficou bravo comigo pelo fato de eu ter deixado o celular desligado. Mesmo eu tendo explicado o motivo de eu ter feito aquilo. Meu Deus, meu noivo ficou no meu pé, sexta, sábado e domingo, o tempo todo do meu lado. Só que, sobre ter ficado com a minha irmã, ele não disse uma palavra. Sabe, isso serviu pelo menos para me mostrar que eu estava prestes a me enganar de novo com ele. A levar mais um tombo. No entanto, dessa vez, acho que seria ainda pior. Porque eu iria magoar outra pessoa também. E eu digo isso porque já estava, nessas alturas, considerando a possibilidade até de terminar o meu noivado. Desmanchar o meu noivado só para poder ficar de novo com o Lucas. Porque aquela paixão voltou com tanta força. Só que aí, o que ele fez? Ficou com a minha irmã, justamente com ela. E se ela não tivesse me contado,
Eu jamais ficaria sabendo. Do mesmo jeito que aconteceu 6 anos atrás. Se eu não fosse até lá, em Siqueira, fazer uma visita de surpresa para ele, não teria tido eu a surpresa que tive. E quem sabe seria enganado até hoje. De mais a mais, repito, eu estou noiva. E não é do Lucas, é do Emerson. Pelo menos, para isso, esse episódio serviu. Para eu perceber que tem pessoa que não muda. A pessoa daquele jeito. Mesmo que se ajoelhe, peça perdão. A pessoa é o que é. E quem gosta de alguém assim, e depois de tanto tempo, escorrega na mesma casca de banana, merece levar outro tombo, do jeito que eu levei, para pelo menos acordar e perceber que tem coisa que não muda, assim como tem pessoa que não muda. A única coisa que eu quero que mude é essa angústia que eu trago no peito. Já faz 3 semanas, desde que tudo aconteceu. Eu fico me perguntando por que é que esse homem teve de atravessar o meu caminho de novo, só para me magoar, só para me iludir outra vez. Por que não ficou no seu canto, quietinho? Por que teve de vir para Curitiba para provar um amor que, na verdade, ele nunca sentiu?